Olá! Hoje eu e minha equipe vamos apresentar o nosso projeto sobre a modelagem de uma estrela binária. Bem, mas primeiramente, o que é uma estrela binária? Estrela binária, ou problema de dois corpos, é um sistema de duas estrelas que orbitam um mesmo centro de massa, semelhante a essa animação. Alguns exemplos de estrelas binárias são Sirius, Antares, Aldebaran e também o planeta anão Plutão e seu satélite artificial Charon. Para determinar o baricentro de uma estrela binária, basta saber a distância entre os corpos e suas massas. Então, aplicar nessa fórmula, que, nesse caso, determina a distância do corpo 1 ao centro de massa. Esse esquema representa um caso genérico de estrela binária. Nele estão representados dois corpos com massas diferentes e, consequentemente, com diferentes distâncias relativas ao baricentro. Definimos também o plano cartesiano utilizado como referência para a modelagem, com o baricentro sendo a origem do sistema. Para o diagrama de corpo livre, há apenas a força gravitacional entre os dois corpos. Em vez de unidades no SI, utilizamos na modelagem unidades astronômicas para permitir uma melhor análise dos dados e dos gráficos. Para isso, definimos as seguintes constantes de parametrização entre SI e o A, bem como a constante de gravitação universal G. Além disso, definimos equações que, em função das posições dos corpos, calculam a distância r entre os corpos, o seno e o cosseno do ângulo entre os corpos e a origem. Para as equações diferenciais, a base teórica utilizada foi a segunda lei de Newton e a lei da gravitação universal. Também, para facilitar a modelagem, as forças foram decompostas nos eixos x e y. As equações diferenciais da posição no eixo das abscissas e no das ordenadas são iguais às velocidades dos corpos decompostas nesses mesmos eixos. As equações diferenciais de segunda ordem, que retornam a aceleração do corpo, foram convertidas em equações de primeiro grau, para que fosse possível implementá-las em Python. Para determinar a velocidade inicial dos corpos, pressupondo que suas trajetórias são circunferências, utilizamos este esquema genérico, com corpos e massas e raios de trajetórias diferentes. O cálculo da velocidade se baseia no fato de que a força gravitacional atuante em cada corpo é a resultante centrípeta. Por meio de artifícios algébricos, torna-se possível calcular a velocidade inicial do corpo 1 e a do corpo 2. Nos próximos slides, vamos comparar alguns resultados do nosso modelo de estrela binária com sistemas planetários reais, de modo a validá-lo e poder tirar conclusões a partir dele. O primeiro sistema que utilizamos para validar nosso modelo é o da translação da Terra em torno do Sol. Este gráfico obtido por meio do nosso modelo nos mostra a trajetória da Terra e do Sol em unidades astronômicas. No entanto, como o Sol possui uma massa muito maior que a da Terra, ele fica tão próximo do baricentro que sua trajetória é muito pequena, conforme representa o gráfico da trajetória do Sol em azul. Para validar os resultados, deixamos aqui duas animações, a da esquerda feita por nós e a segunda obtida pela Wikipedia. Também validamos nosso modelo com o exemplo do sistema binário Plutão-Charon. O gráfico das trajetórias mostra que, em virtude da maior massa do planeta anão, ele possui menor raio de trajetória. As trajetórias podem ser melhor visualizadas nessas animações, a da esquerda utilizada como base de validação e a da direita feita com dados do gráfico. Também validamos nosso modelo com o exemplo de sistema binário hipotético com massas iguais. Nesse caso, as trajetórias dos corpos são iguais e se sobrepõem no gráfico. Ademais, comparando essas duas animações, comprova-se a eficiência de nosso modelo. Com o modelo validado, podemos tirar algumas conclusões sobre estrelas binárias a partir dele. Em primeiro lugar, estamos interessados em saber como a distância entre os corpos interfere na trajetória da estrela binária. Nesse caso, variamos a massa apenas do corpo 2, enquanto a do outro se mantinha igual à massa da Terra. A distância inicial entre os corpos também não foi variada. O gráfico da esquerda mostra que quanto maior a massa do corpo 2, mais o corpo 1 se afasta do baricentro, enquanto o gráfico da direita mostra que quanto maior a massa do corpo 2, mais ele se aproxima do baricentro. Nesta animação foram utilizados os mesmos dados dos gráficos anteriores. Note que as esferas da mesma cor fazem parte de um mesmo sistema. Note também que o tamanho da esfera é proporcional à sua massa. Este gráfico conclusivo nos mostra como a variação na velocidade inicial dos corpos interfere na trajetória. Para essa simulação, os dois corpos possuem a mesma massa e a distância inicial entre eles não foi alterada. Utilizamos como base a velocidade inicial, que configura uma trajetória circular, e, para variar essa velocidade, multiplicamos por um fator.
Analisando o gráfico, notamos que, quando a velocidade é diminuída, a trajetória dos corpos é uma elipse, com os focos dentro da trajetória circular. Quando a velocidade é aumentada, o foco da elipse fica fora do círculo. As animações mostram melhor essas trajetórias. Aqui estão as referências utilizadas no projeto. A principal fonte do conhecimento foi a Wikipédia.